Olá, amigos, tudo bem? Bem, espero que sim. Bem, estamos de volta aqui para conversarmos um pouco mais sobre a vida em si, né? Sobre a necessidade dos seres humanos. E o nosso tema de hoje será sobre Jesus recebeu o que dos seres humanos, né? Como Jesus foi tratado, não é verdade? Pelo que ele fez. Então, meus amigos, é uma reflexão que muitos de nós devemos fazer com uma certa frequência. Porque geralmente nós estamos sempre, de uma forma ou de outra, envolvidos com as relações, né, sejam familiares, de parentela, de amizade, colegas, amigos, patrões, empregados, aqueles que nos aparecem repentinamente, né, momentaneamente, aqueles que permanecem em nossas vidas. Enfim, a vida de relação com o outro que não seja nós mesmos. Se bem que a nossa vida de relação com nós mesmos é a mais importante. Então, essa reflexão, na verdade, nós devemos nos preocuparmos com nós mesmos. Mas é impossível nós nos preocuparmos com nós mesmos saudavelmente sem envolver o próximo. Porque se nós não fizermos assim, iremos, né, para o lado egoístico da coisa. Vamos pensar em nós com egoísmo. O propósito é exatamente o oposto. Ok? Nós estamos inseridos no mundo, viemos no meio familiar, não é por acaso, não é verdade? Então nós temos que prestar atenção sobre tudo isso. Na maioria das vezes, nessa nossa caminhada, nós encontramos obstáculos, mas todos encontram obstáculos. Não existe quem não encontre obstáculos. E cada um vai encontrar seu próprio obstáculo, ok? Por exemplo, a pessoa que compete a natação, o obstáculo dela é vencer a água, né? E seus adversários. Então, vencer o tempo. Aquele corredor, né, vai vencer aqueles obstáculos colocados no seu caminho. E por aí vai. Nós, antes de reencarnarmos, nós fazemos essas escolhas desses obstáculos que haveremos de ultrapassá-los. E se apresentam por escolhas próprias que fizemos antes de reencarnarmos. Mas enfim, quando aqui chegamos, esquecemos disso tudo. Por isso, muitas lamentações. É a falta do nosso autoconhecimento. Muitas vezes lamentamos, sim, reclamamos da ingratidão. Reclamamos que estamos passando por coisas que não merecemos. Mas tudo isso está ligado à nossa, né, falta de compreensão, de conhecimento. Lamentamos quando as pessoas nos maltratam, nos ofendem. Lamentamos quando as pessoas não querem nos ouvir, né, não querem, como poder seguir os conselhos que damos, embora não sejam bons. Lamentamos tantas coisas. E a nossa vida fica um pouquinho mais triste por esses pontos. Então, meus irmãos, vamos lembrar, né, nós que estamos fazendo um trabalho com uma intenção do bem, que não esteja voltado para o egoísmo, para a satisfação própria, ou pela vaidade, pela ganância de dinheiro, sabe? Quando nós estamos fazendo um trabalho para o bem comum, tentando ajudar, e muitas vezes não obtemos a resposta que gostaríamos de ter. Isso nos joga um pouco para baixo, é verdade, me joga para baixo, claro. E joga para baixo muitas pessoas que querem ajudar de uma certa forma e não são aceitas nem compreendidas, né, pelos demais. Então vamos sempre lembrar, por isso que o tema é esse, o que Jesus recebeu, né, dos seres humanos pelo bem que ele
fez para a humanidade naquela época, que inclusive nos atinge até hoje com os seus bons ensinamentos. Ele recebeu como recompensa ser assassinado, ser espancado, não é verdade? E a morte que ele teve não foi uma morte rápida, foi uma morte dolorosa, lenta, foi torturado, na verdade, até desfalecer. Quando aquele soldado enfiou a lança no seu peito, muitos podem pensar, eu não sei a intenção do soldado. Quem sou eu para dizer a intenção do soldado? Mas muitos condenaram aquele soldado. Eu não sei se é verdade, eu não estava lá, mas a história conta como se fosse verdadeira. E a maioria das pessoas acreditam. Mas supondo que tenha sido verdade, ok? A intenção desse soldado, qual era a intenção dele? De, tipo, ferir mais o Jesus? Bem, alguns pensam que não. Pensam que a intenção dele era exatamente de furar o pulmão para que ele tivesse uma morte mais rápida, porque se não tivesse perfurado o pulmão dele, aquele líquido que estava acumulando dentro do pulmão de Jesus ia o sufocando gradativamente aos poucos. Ele ia ter uma morte lenta. Segundo alguns cientistas dizem que sim, que essa morte lenta é dolorosa e demorada. Na atualidade, os cientistas dizem que sim. Mas os romanos, como eles tinham esses hábitos naquela época de crucificar, já tinham esse conhecimento. Claro, ele deve ter cometido vários assassinatos, crucificando as pessoas dessa forma, e já tinha uma certa experiência. Mas a intenção do soldado qual era? Né? Bem, enfim, quem somos nós? Seja como for, foi o que Jesus recebeu por fazer o bem. Então, meus irmãos, quando você está proposto, está com a boa intenção de fazer o bem, será quando você será mais atacado, meu amigo. Não fique aborrecido com isso, não. Até você deve agradecer. Essa que é a verdade, né? Parece masoquismo, não. É a compreensão. Né? Em certos casos pode ser masoquismo, mas aqui não é o caso, né? Quando você está fazendo bem, você será atacado de diversas partes, meu amigo. Lugares que você sequer imagina. Vocês estão pensando que quando você se envolve num trabalho útil, bom, os espíritos que querem se vingar de você, não estão querendo se vingar de você por acaso não, meu amigo. Com certeza você fez por merecer isso com eles em vidas passadas. Não te perdoaram pelos erros que você cometeu. Você não é santo, eu não sou santo, ninguém é santo. Estamos no processo evolutivo. E esses irmãos estão também no processo dele evolutivo, não te perdoaram. Mas quem é o culpado disso tudo? Somos nós mesmos. Sabe, não existem vítimas. Existem responsáveis, é bem diferente. Vítima é aquele que, né, que passa por algo que não merece. Não, sempre passaremos por coisas que merecemos passar e que precisamos. Mas não sabemos lidar com tudo isso, claro. E se soubéssemos lidar, nós estaríamos no planeta Terra. E estaremos num planeta mais evoluído. Vocês estão entendendo? Então, meus amigos, olha bem. Quando você se envolve com um trabalho sério, quando você quer fazer o bem a alguém, com toda certeza aparecerão muitas coisas se opondo, né, à tua tarefa, ao teu êxito. Bom, forças essas, às vezes até o parente encarnado por inveja de você, que vê que você está se elevando espiritualmente, ele vai emitir energia negativa para você. Sabe por quê? Pela inveja. É porque ele não pode ver o seu semelhante melhor do que ele espiritualmente. Ele tem uma certa inveja que você está se elevando. Aqueles pensamentos vão te atingir, vão te desestabilizar. Mas por que tu está passando isso? Por causa do caminho que você escolheu. Por causa do caminho que Jesus escolheu, que foi fazer o bem. Vocês entenderam? Então nós temos que ter mais resignação, acho, encontrar forças em Jesus. Não espere que você terá, nós teremos muitas pessoas ao nosso lado com a mesma intenção pura de fazer o bem, de ajudar e por aí vai. São poucos, meus amigos. Por quê? Porque estamos passando por essa transformação interna, sabe? A transformação do planeta. Vejam bem,
se o planeta vai acabar, se esse planeta for explodir, eu já coloquei isso, já comentei isso em postagens anteriores. Pouco importa para você ou para mim, meu amigo. Pouco importa para o teu filho, para o teu neto, sabe? Você deve se lixar para esse tipo de informação. Tem gente que fica aflita, tem pessoas construindo bunkers, né? O que é um bunker? Faz aquele buraco da terra construindo moradias para se houver uma inundação, se houver um meteoro, se houver não sei o que, o fim do mundo, é ficar protegido. De que, minha gente? Ele vai viver eternamente ali naquele bunker e vai morrer como eu, como você, como todos nós. Esse corpo aqui tem uma validade pré-escrita antes de reencarnarmos, já foi tudo programado. E nós vamos morrer? Não, nós não vamos morrer. E as pessoas estão com medo de morrer, ninguém morre. O corpo morre, nós não. E as pessoas ficam se alarmando com isso. E gente desavisada, acreditando em absurdos. E mesmo que venha acontecer, mesmo que seja comprovado que veio um meteoro acabar com o planeta Terra, meu irmão, pense comigo, sabe? Dane-se que o planeta Terra acabe, dane-se que a humanidade toda acabe, dane-se que teu filho, teu neto, tua mulher, teu marido, dane-se, sabe por quê? Porque o mundo acaba, mas nós espíritos não. Entenda isso, será que está tão difícil? Por que Jesus se propôs a passar pelo que ele passou? O corpo foi sim esculachado, foi maltratado, foi espancado, foi torturado, mas Jesus morreu? Não, não morreu. Na verdade, ele venceu a morte. Como todos nós vencemos. Diariamente, pessoas vencem a morte. As pessoas estão desencarnando, estão indo para a pátria espiritual. Então, meus amigos, não se alarmem com isso. A mídia, a internet hoje, então, que tem um acesso muito grande, tem gente ganhando dinheiro às custas dos desavisados. As pessoas com medo que o planeta Terra vai acabar, o eixo da Terra está mudando e por aí vai. O aquecimento global, as mudanças climáticas, os alagamentos. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. E o medo, né, das pessoas desavisadas, né, com medo, como se ela fosse só corpo, coisa que não é. Não é verdade? Nós somos o quê? Espíritos dentro de um corpo temporariamente. E daqui sairemos, ou por um cataclismo, por um acidente, ou por uma doença, ou por um assassinato, ou seja como for, nós sairemos daqui. Não sabemos quando, não é verdade? Então, meus amigos, aqui é uma reflexão, né? Jesus se propôs a fazer o bem. É claro, né, que a dor que ele sentiu no corpo não foi pequena, mas, no entanto, não foi tão grande quanto nós imaginamos, né, que tenha sido. Vou dar um exemplo para vocês. Não é desprezando, dizendo que ele não sofreu. Não, claro que ele sofreu. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. É experiência própria. Eu já fui atropelado uma vez por uma moto. O cara vinha em alta velocidade, ok? Então ele me atropelou, eu voei, né? Fui jogado pro alto mesmo. Eu sou uma pessoa magra, alta, enfim. Eu fui arremessado ao ar. Até eu bater no chão, eu caí no chão, claro. Não foi atropelado. Quando caí no chão, não foi atropelado por mais carro nenhum. Só a moto me atropelou, me jogou ao alto. Enquanto eu estava voando lá né, pelo espaço, eu pensei diversas coisas num só tempo. Quando eu bati no chão, que foi aquele impacto, quem viu, se é que alguém viu, não importa, deve ter imaginado a dor que eu senti quando bati no chão. Eu não senti dor alguma, nem da pancada da moto, durante esse tempo que eu estava no espaço voando, e até o tempo que eu bati no chão. Deu para entender? Porque o corpo humano tem uma ferramenta que é chamada adrenalina, que eu acho que adormece essas dores físicas momentaneamente, ok? Então, minha gente, nós que somos seres humanos, longe, muito longe da perfeição de Jesus, o corpo nos traz essas defesas, ok? Quando as pessoas são atropeladas, sob circunstâncias terríveis, né? E, enfim, aquele processo todo, a gente vê aquele corpo todo arrebentado, bem, enfim.
Imagina a dor que aquele ser humano sentiu. Mas ele não sentiu nada, porque a adrenalina, ela funciona como se fosse um anestésico. Deu para entender? E o ser humano desencarna sob aquelas condições, mas o espírito vai e sem sentir sequer aquelas dores todas. Porque aquilo, a adrenalina tem esse poder de anestésico. Imagine Jesus Cristo. Então as dores que ele sentia, lógico que ele sentia alguma dor, mas foram amenizadas. Ok? Se nós somos amenizados, imagine ele. Então, meus irmãos, independente de terem sido amenizadas essas dores físicas, etc e tal, mas não deixou de ter sido uma maldade, uma crueldade que fizeram com ele. Mas por que fizeram isso com ele? Porque ele veio querer nos ajudar. Simples assim. Ele veio querer nos abrir os olhos, nos alertar. Ele veio aqui destituir todas as religiões. Ele não criou religião nenhuma. Se o cristianismo hoje existe, é graças à Igreja Católica, que viu ali um meio de ganhar dinheiro às custas dos fiéis, porque ele foi assassinado e as pessoas continuavam a acreditar naquilo tudo que ele pregava. E a Igreja Católica viu que matando o homem não matou a ideia. E viu que o único jeito era se aliar, né? A ideia de cristianismo para poder... Não tinha como combater uma ideia. Então ela assumiu a ideia, dentro da própria Igreja Católica, para obter o que ela tem hoje de riqueza, né? Interesses escusos. Então, minha gente, Jesus Cristo não criou religião alguma. Ele viveu a caridade, nos ensinou a sermos caridosos, nos disse o porquê, nos disse que a lei maior seria o que? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento que ele fala assim, semelhante ao primeiro. O segundo, amar o próximo como a ti mesmo. Sendo assim, ele não contrariou a lei mosaica, porque se ele contrariasse em algum momento ele seria assassinado, porque tudo que ele pregava vinha sempre alguém contestando, mas Moisés falou isso, você está falando aquilo? E ele ficava, não estou indo contra as leis, não estou indo contra a lei, embora ele era contra a lei, né, da religião na época. Mas se ele, ainda sendo politicamente correto, agindo politicamente correto, com certo, não digo temor, mas certo cuidado em não, né, ser direto sobre o que ele falava das religiões, sobre aquilo que ele pensava sobre as religiões, mesmo assim ele foi assassinado. Ele mesmo, quando fala claramente que não adiantava buscar Deus aqui e acolá, porque não ia encontrar, porque Deus está dentro de cada um de nós, então ele praticamente exterminou qualquer tipo de religião. Para bom entendedor, uma palavra basta. Um pingo é letra, não é verdade? Pois bem, isso está na Bíblia, no Evangelho, não conseguiram tirar, se é por uma ordem superior, muito maior, uma força que desconhecem, porque se eles tivessem cedido ao desejo deles só botarem aquilo que era de interesse da religião, da igreja, não teria colocado essa informação, né? De que Jesus falou que não adianta procurar Deus aqui e acolá. Vocês podem observar que qual religião comenta sobre essa passagem de Jesus, sabe? As religiões não comentam isso porque ela vai praticamente, né, se condenar à própria morte. Não é verdade? Dizendo que não adianta procurar Deus aqui e acolá. O Espiritismo, ele, pelo menos, nessa parte, eu sou espírita, vocês sabem, ele não esconde isso, ele é bem claro. Ele fala sobre isso, sobre essa passagem. Então, meus amigos, sabe, se você está se dirigindo para o bom caminho, se você está tirando, certo, um pouco do seu lazer, que não deixa de ser, né, um momento de paz que precisamos, né? Mas se você está diminuindo o momento do teu lazer em favor, né, de auxílio ao próximo, seja que religião você for, não importa, cara, se você é católico, se você é espírita, se você é crente, a religião que você tem adotado, né, tem escolhido, né, para seguir, porque você, por algum motivo, se encontra bem, se sente bem nesse ambiente. Se você está fazendo bem, sabe, sem interesse algum, se você está fazendo bem sem esperar ir para o céu, ou ir para aqui ou para lá quando morrer, para Deus ficar te
que vai, meu filhinho querido, não, se você está fazendo bem, conforme Jesus nos aconselhou, né? Que a mão esquerda não sabe o que faz a vossa direita, ou seja, você está fazendo bem por fazer, porque te dá o prazer, você gosta de ajudar as pessoas, sabe? E você, por fazer assim, está passando por certos problemas, que vai vir problemas, certo? Querem te tirar dessa direção do bem. Conforme eu falei, Jesus passou por tudo isso. E qual foi o resultado do final dele? Foi numa cruz. Não é verdade? Então, meu amigo, se mantenha firme. É o que eu posso falar para você. Mas agora eu estou tendo dificuldade disso, então vou ter que abandonar. Se esforce, meu amigo. Se esforce. Sabe por quê? Porque o valor da conquista está na dificuldade, não na facilidade. Sabe? Quando você tem muito dinheiro e dá uma pequena parte para ajudar o outro, isso é esmola. É benevolência, mas não é caridade. Você está dando o que te sobra. Não é verdade? Para quem é religioso, veja nos testamentos, por aí vai. Tem algumas coisas boas ali, muitas coisas boas, mas tem muita coisa que é mentira. Mas leia sobre o óvulo da viúva. Ela não tinha nada, não tinha dinheiro, não tinha quase nada, e dava o pouco que ela tinha, né, para ajudar os outros. Não é verdade? E o outro chegou rico lá, deu um caminhão de ouro e achou que estava fazendo muito mais do que aquela mulherzinha, aquela pobre mulher, que deu uma moedinha de 1 centavo, vamos dizer assim, para contribuir para ajudar os pobres. E o cara dentro do caminhão de ouro e fala, só deu isso aí, olha o que eu estou dando, Deus vai me agradar muito mais pela quantidade que eu estou dando. Mas a quantidade que ele estava dando era sobra de tudo que ele tinha, não faria falta a ele. E a mulher deu aquele 1 centavinho, que ela sabia que no dia seguinte aquele 1 centavo ia fazer falta para comprar o pão. E mesmo assim ela deu. Então, minha gente, é mais ou menos isso que eu tenho para falar para vocês da vida, sabe? Se esforce. O mérito maior está no maior esforço, claro. Quanto mais você se esforçar, vai aparecer problemas, sim, aparecerão. Vai aparecer dificuldades que você até então não tinha, sim, acontecerão. Vai acontecer coisas na parte espiritual, os espíritos incomodando, sim, porque eles estão vendo que você está no caminho do bem. Eu passei por tudo isso. Eu caí muitas vezes. Me encontro em recuperação, né, pessoal minha. Hoje eu tenho uma visão maior sobre tudo isso, que na época eu não tinha, claro que eu não tinha. Por isso eu estou tentando passar para vocês. Não fiquem aflitos com as informações do aquecimento global, porque é mentira. Não acredito nas informações do eixo da Terra, que certas partes do planeta vai inundar. Isso é mentira. Não acredito em meteoros, isso é mentira. Não acredito que o mundo vai acabar, porque isso é mentira. Agora acredite, tá? Agora vamos lá o que você pode acreditar. Se for verdade que o meteoro vai acabar com o planeta, acredite, você é espírito, você não vai morrer. Se for verdade que o planeta vai inundar porque vai haver o descongelamento dos polos norte e polo sul, né? Se for verdade, acredite, você não morrerá porque você é espírito. Enfim, meu amigo, minha amiga. Vocês, nós somos espíritos. Viemos aqui para uma missão de ajudar, de crescermos, não por egoísmo, sabe? Para devolvermos, né, à natureza um pouquinho de tudo que ela nos deu, sabe? Quando nós fazemos para o próximo alguma coisa, achamos que é muita coisa, mas nós não estamos devolvendo 1 milésimo de todo o amor, de toda a proteção que recebemos do Altíssimo, de Deus e de Jesus. Nós pouco reconhecemos isso. Nós raramente somos gratos. Nós temos muito motivo para agradecer e pouco motivo para lamentarmos, sabe? Não acredite que Deus castiga, porque nunca castigou, nem nunca castigará ninguém, sabe? Porque se Deus é amor, ele não pode por nenhum momento ser vingativo, ok? Então, meus amigos, é isso que eu tenho para dizer para vocês. Se você está no caminho do bem, procurando fazer o bem, e está aparecendo novidades que estão te atingindo pessoalmente, né? Se esforce para manter-se no bem, ok? Aqui eu posso falar por experiência própria.
você será assim. Será muito afetado, será muito atingido. Muitos vão tentar de diversas formas te retirar desse caminho, fazer com que você cometa erros, certo? E se você não tiver a força, a fé necessária, você vai acabar caindo. Não se esqueça que mesmo que você caia, você terá a chance de se reerguer, se levantar novamente, sabe? E se você caiu é porque você não conseguiu manter-se de pé. Não veja isso como uma derrota, veja isso como uma experiência. Mas se você puder evitar, meu irmão, tenha fé em Deus, ore bastante, porque Deus jamais, jamais, nem Jesus Cristo, né, abandona nenhum dos seus filhos, principalmente aqueles que têm um coração puro e voltado para o bem. Se você faz um trabalho e não é reconhecido, não te importe, não queira ser reconhecido pelo homem, porque Jesus não foi reconhecido pelo homem. Não queira ser reconhecido nem por Deus, tá? Se você faz algo de bom para alguém, mas você se sente incomodado em fazer, não faça, sabe? Esteja bem contigo mesmo, tá? É claro que é um esforço que você deverá fazer dentro de você. Cobre de você, não cobre dos outros. Exija de você, não exija do mundo nem de ninguém, sabe? Dos outros, o que você te compete fazer é compreender a cada um deles, ok? Então é isso, meus amigos. Eu sei que às vezes a gente fica meio para baixo, que faz um trabalho e parece que o trabalho não está fluindo, dando grandes frutos. Não se incomode com isso, sabe? Porque os frutos que Jesus esperava colher naquela época, talvez, eu acho que ele não esperava não, que ele tinha muito mais evoluído que a gente e sabia que não seria imediato. Nós queremos esses frutos imediatamente, né? Os frutos que Jesus plantou há 2023 anos atrás, alguns deles, alguns apenas, estão começando a brotar. Alguns, somente alguns. E ele ainda aguarda que tantos outros amadureçam, que somos nós. Que Deus abençoe a cada um de vocês, ok? Muito obrigado e até a próxima.